Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 3, aonde leremos do verso 1 ao verso 20. Evangelho conforme foi escrito por Lucas, capítulo 3, leremos do verso 1 ao verso 20. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, narra sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos discípulos de Jesus, e no capítulo 3 nós podemos ler a respeito de João Batista, a pregação de João Batista. Assim nos diz a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. Também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. Pastor, o porta-voz da mensagem
de Deus. É sobre esse tema que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. Neste dia do pastor, eu quero trazer uma reflexão sobre o ministério pastoral. E eu busquei na declaração das igrejas batistas em todo o mundo, chamada Declaração Doutrinária das Igrejas Batistas, eu busquei no artigo 11 qual é o nosso entendimento a respeito do ministério pastoral entre o povo batista. E assim diz o artigo 11 da nossa declaração, dizendo que o ministério pastoral, ele é o ministério da palavra. Assim está escrito, e todos os batistas creem nessa doutrina. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. O pregador da palavra, diz a declaração, é um porta-voz de Deus entre os homens. Cabe-lhe a missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. Meus irmãos, de tudo o que um pastor faz ou é chamado para fazer, nada é mais importante do que a tarefa de pregar a palavra de Deus. Essa é a priori do ministério pastoral. É a tarefa número 1. Ser pastor envolve fazer muitas coisas, mas de todas as coisas, a principal é pregar a palavra de Deus. E eu posso afirmar aos irmãos, nesses 13 anos de ministério e por tudo que o reino de Deus tem me proporcionado por experiência, é que a pregação da palavra de Deus, ela deve ser realmente o centro do ministério pastoral. E se o pastor não fizer nenhuma outra atividade, mas se ele pregar a palavra de Deus com fidelidade, ainda que ele não faça outras coisas, mas ele terá feito aquilo para o qual ele foi chamado para fazer como o mais importante. Pregar a palavra de Deus é ser o porta-voz da mensagem de Deus. É o trabalho mais importante a se fazer. E João Batista é uma das grandes referências bíblicas na pregação da palavra. João Batista é, por certo, a maior referência no Novo Testamento de alguém que foi um porta-voz de Deus. O capítulo 3 de Lucas, ele é muito singular em todo o Novo Testamento e, por que não dizer, em toda a Bíblia Sagrada. Alguns veem o capítulo 3 de Lucas, que nós acabamos de ler, como sendo o mais importante de toda a Bíblia. Porque se lermos o capítulo 2 de Lucas e o capítulo 3 em seguida, nós vamos perceber que há um silêncio de 18 anos aproximadamente entre a narrativa do capítulo 2 para o capítulo 3. No capítulo 2, o texto termina com Jesus com os seus 12 anos de idade, e no capítulo 3, Jesus ele está com os seus 30 anos. E nós não temos informações bíblicas de como foi a adolescência e a juventude de Jesus, porque não havia propósito de Deus para que a gente soubesse, com certeza. Então, de modo que nós chamamos na teologia de um silêncio entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Lucas. Porém, existe um silêncio maior,
do que 18 anos. Por 400 anos, naquele tempo, a nação de Israel estava sem ouvir uma voz de um profeta. Desde o Velho Testamento, com Malaquias, por 400 anos, 4 séculos, Deus não levantou nenhum homem para ser um profeta e nenhuma mulher para ser uma profetisa, para falar em nome de Deus. 400 anos de silêncio. As Bíblias mais antigas possuíam algumas páginas em branco, que muita gente achava que era para poder escrever, fazer anotações. Mas aquelas páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento representavam esses 400 anos antes de Cristo, em que Deus não levantou nenhum profeta para falar em nome dele. E tudo o que se tinha era aquilo que já havia sido escrito até então. Porém, Lucas capítulo 3 irrompe o silêncio de Deus. Aqui Deus vai trazer um profeta para ser o seu porta-voz, depois de 400 anos, sem chamar alguém para ser um porta-voz seu aqui na terra. E aqui está o início do ministério de João Batista. João Batista era filho de sacerdote, e curiosamente, ele não foi um sacerdote, ele foi um profeta. O seu ministério não seguiu o ministério do seu pai. E diz o texto que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Deus usa gente estranha, que não era do meio profético, em lugares estranhos, em pleno deserto. A palavra de Deus veio do coração de Deus ao seu coração, ao coração de João. E esta passagem é uma amostra do que seja um porta-voz da mensagem de Deus. João Batista é a maior referência bíblica acerca do ministério pastoral na perspectiva de um porta-voz de Deus. Há 89 citações de João Batista no Novo Testamento. João não apenas proferia a verdade, mas ele era a boca de Deus. Ele não apenas era um eco daquilo que Deus já havia dito, mas ele era a própria voz de Deus em seu tempo. A mensagem de João Batista neste capítulo 3 consiste para nós um exemplo de como deve ser a mensagem do porta-voz de Deus. E eu quero tomar alguns minutos nesta noite refletindo sobre como é a mensagem pregada pelo porta-voz de Deus. Em primeiro lugar, o porta-voz de Deus, ele prega a mensagem do arrependimento. Alguns versos aqui nos apontam para esta primeira verdade sobre a mensagem do porta-voz de Deus. Uma mensagem do arrependimento. E ao ler esses versos, eu percebi que há algumas considerações que a gente pode fazer neste texto. E a primeira é que o arrependimento é sempre uma necessidade humana. Quando a gente observa esse texto no seu início, principalmente no verso 1 e no verso 2, a gente vai perceber que nesse tempo em que João é o porta-voz de Deus, para trazer uma mensagem de Deus ao povo em sua época, nós vamos perceber que o mundo passava por uma grave crise política e também espiritual. Se você ler depois novamente o verso 1, você vai perceber que há aqui uma lista de 5 nomes. Lucas registrando, ele disse que no 15º ano do reinado de Tibério César, está aí o primeiro nome, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Ele também nos informa que Herodes, governante da Galileia, o seu irmão Filipe era governante da região da Itureia e de Traconites. E nos diz que Lisânias era governante de Abilene. Essas eram as principais autoridades políticas daquele tempo. De acordo com
o que a Bíblia nos diz, esses homens foram homens perversos e cruéis. Esses homens, eles eram ímpios. E eles conduziam o mundo naquele tempo, sendo eles as principais autoridades políticas, conduziam o mundo de uma forma em que se afastavam cada vez mais de Deus. No verso 2, nos diz que nesse tempo, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, eram judeus, eles cuidavam do templo de Jerusalém, eram pessoas religiosas. Mas a Bíblia nos diz que Anás e Caifás, apesar de serem religiosos, eram homens corruptos e imorais. E esse era o ambiente, nesse tempo em que João Batista é chamado para ser um porta-voz de Deus. Num tempo em que os 5 principais homens de autoridade política do mundo estavam vivendo de maneira perversa e sendo homens cruéis, os 2 principais religiosos da Judéia, Anás e Caifás, eram corruptos, eram religiosos que viviam na hipocrisia, e foram esses homens que depois incriminaram Jesus injustamente. Um estudioso chamado John Charles Ryle, ele diz o seguinte: se os governantes estavam assim, o que dizer do restante do povo? É nesse contexto de um mundo dominado por gente perversa, tomado pelo pecado, que o verso 2 nos diz que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Existe necessidade de arrependimento porque existe pecado. A mensagem de João era essencialmente a mesma mensagem pregada mais tarde por Jesus e também pela igreja primitiva. A necessidade de arrependimento, a necessidade de reconhecer os pecados, a necessidade de assumir os erros, admitir que está vivendo de maneira contrária à vontade de Deus. O arrependimento é sempre uma necessidade humana. Todos os dias nós precisamos de nos arrependermos. Não apenas aqueles que ainda vivem na impiedade, no mundo perverso, mas nós que já temos procurado viver na luz, que temos já procurado seguir a Jesus, nós precisamos de arrependimento, dia após dia. Mas eu vejo aqui ainda, pensando sobre o porta-voz de Deus, prega a mensagem do arrependimento, é que a mensagem de arrependimento, ela sempre passa por Cristo. Verso 4, assim pregou João, como está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, o Senhor Jesus, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados, o que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Todos verão Jesus. João Batista, ele tinha convicção de sua missão. Ele sabia que ele veio ao mundo para cumprir um propósito de Deus. Ele sabia que a sua missão de vida era mostrar para as pessoas que o Messias, o Filho de Deus prometido, chegara ao mundo. Quando ele estava ainda no ventre de sua mãe, aos 5 meses de gravidez, a Bíblia nos diz que houve um encontro entre a mãe de João Batista e a mãe de Jesus. Jesus, filho de Maria, Maria estava grávida com Jesus no seu ventre, e ela vai visitar Isabel, sua prima. Isabel estava grávida de João Batista no 5º mês. E a Bíblia nos conta que quando Maria aproximou-se de Isabel,
Isabel sentiu um pontapé teológico no seu ventre. Era João Batista, com 5 meses, já dizendo para que viria. Ele viria para apontar para o Salvador. Ele viria para falar sobre Jesus. Ele viria para dizer para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora aqui no capítulo 3 de Lucas, ele está exatamente trazendo a lembrança daquilo que o profeta Isaías havia dito a respeito dele mesmo, de que a sua missão seria apontar para Cristo. O arrependimento é voltar-se para Deus. E o que João nos ensina aqui, antes mesmo de Jesus dizer, eu sou o caminho, o que João está nos ensinando é que Jesus é o caminho direito, o caminho verdadeiro. Jesus não é um profeta apenas, ele não é somente um homem bom, ele é o caminho de volta para Deus. O arrependimento passa por Jesus. E João teve o privilégio especial de apresentar Jesus, o Messias, à nação de Israel. Agora, meus irmãos, pensando que o porta-voz de Deus, ele prega a mensagem do arrependimento, eu também preciso dizer que a mensagem de arrependimento, ela é sempre impopular. Por que ela é impopular? Ela é impopular porque ela confronta, ela incomoda, ela traz desconforto. É sempre assim. Com João Batista não foi diferente. João Batista talvez foi o porta-voz de Deus mais impopular da história no Novo Testamento. Talvez no Velho Testamento o profeta Elias possa se assemelhar a ele. As pessoas não gostam de ouvir a respeito de seus pecados. As pessoas não gostam de serem confrontadas com seus erros. As pessoas preferem viver de acordo com a sua própria vontade, de um modo que ninguém lhes aponte um erro sequer. Mas João Batista, ele não se importou com o ser impopular. Ele denunciava o pecado. Denunciava o pecado na vida do rei, na vida dos religiosos, na vida dos soldados, na vida do povo. João Batista não aplaudiu Herodes quando Herodes se tornou amante de Herodias, que era casada com Filipe, seu irmão. João Batista falou: está errado, isso não está certo, cara. Você se tornou amante da sua cunhada e agora tomou ela do seu irmão Filipe. João Batista denunciou o pecado do rei. E ele preferiu ser preso e veio a ser degolado do que transigir com a verdade. Ele preferiu a morte do que a infidelidade. Hoje há pastores trocando a mensagem de arrependimento pela mensagem da popularidade. Pregam para as pessoas se sentirem bem. Pregam para as pessoas obterem sucesso. Pregam para as pessoas darem boas risadas e gargalhadas, quando a palavra pregada com fidelidade deve nos levar aos prantos. Pregam o que as pessoas querem ouvir. Pregam o que faz bem ao ego. São os pregadores da atualidade, os pregadores do YouTube, cheio de seguidores, estão indo para o buraco, levando um monte de gente atrás. João Batista não se deixou levar pelos sentimentos das pessoas em relação a ele. João não queria agradar aos homens, ele queria agradar a Deus.
o porta-voz de Deus, ele prega a mensagem do arrependimento, doa quem doer, goste quem quiser gostar, mas o recado de Deus precisa ser transmitido com fidelidade. Pecado é sempre pecado, e o único remédio para o pecado é o arrependimento, mediante o reconhecimento pela fé de que Jesus Cristo foi quem morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o porta-voz de Deus, ele prega sobre a necessidade dos frutos. A necessidade dos frutos. A mensagem de João Batista foi muito dura. Verso 8, ele disse: produzi frutos próprios de arrependimento. Existe a necessidade de frutos na vida dos que se arrependem de seus pecados. E João nos ensina aqui coisas muito importantes. A primeira coisa que ele nos ensina é que filho de crente não é automaticamente crente. Não é, não. Isso está muito claro. Quando Jesus se dirigiu aos religiosos e chamou eles de raça de víboras, gente falsa, gente hipócrita, foi isso que João disse. E no verso 8, João disse: não comeceis a dizer a vós mesmos que Abraão é nosso pai. João estava dizendo o seguinte para os seus ouvintes: não pensem que por vocês serem judeus, descendentes de Abraão, por terem o DNA de Abraão, de que vocês são salvos, porque não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Não pensem que por vocês serem filhos de crentes, que vocês são salvos, não é porque vocês tiveram uma avó muito serva, fiel a Deus, lá no passado, que vocês estão salvos, porque não é assim que funciona. Arrependimento é questão individual. Você que está aqui nesta noite e é um adolescente, deixa eu te falar uma coisa: a sua mãe pode ser crente, seu pai pode ser crente, seu avô, sua avó pode ter sido um crente fiel a Deus, mas se você não se arrepender de seus pecados, se você não tomar uma decisão por você, e se você morrer hoje sem essa decisão, você vai para o inferno. Não é o meu desejo, nem o desejo do seu pai e nem da sua mãe. Mas filho de crente não é automaticamente crente. Nunca foi. Isso é muito sério, meus irmãos. Outra coisa que também aprendemos aqui é que arrependimento se evidencia com uma nova vida. E João é muito claro a partir do verso 10 até o 14, mesmo com uma mensagem dura de arrependimento, falando da necessidade de frutos, as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? E aí João respondeu imediatamente: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. E aí vieram alguns publicanos, que naquele tempo eram os funcionários públicos, e perguntaram também para João: o que devemos fazer, mestre? E aí João também respondeu: não cobreis mais do que o prescrito, porque a fama dos publicanos naquele tempo é que eles eram corruptos. E naquele tempo todo funcionário público era visto com maus olhos. Lembra de Zaqueu? Ele era chefe dos publicanos. Extorquia as pessoas, roubava das pessoas. E esses publicanos vieram para João e perguntam: o que devemos fazer? E João responde: não cobreis mais do que o prescrito. E até alguns soldados romanos também perguntaram para João: e nós, o que devemos fazer? E João respondeu: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. O que João estava dizendo é o seguinte: se alguém se arrependeu verdadeiramente, a sua vida ela há de ser diferente. Essa pessoa viverá uma vida que comprove a sinceridade de seu arrependimento, porque arrependimento se evidencia com uma nova vida. A
pessoa que verdadeiramente se arrependeu e nasceu de novo e tornou uma nova criatura, ele há de ser um cidadão melhor, ele há de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um empregado melhor, um funcionário público melhor. Ele é diferente. Há uma mudança visível em sua vida. Agora ele dá frutos, o que indica que ele realmente se arrependeu. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, aquele que se arrependeu de verdade, ele dá evidências visíveis de que realmente se converteu. Agora, há algo também aqui muito interessante. Os frutos nos tornam mais parecidos com Jesus. Diga isso para a pessoa aí do seu lado: os frutos nos faz mais parecidos com Jesus. Aconteceu algo tão interessante no verso 15. João está pregando, está respondendo às indagações das pessoas, e agora no verso 15 nos diz que, estando o povo em expectativa, começaram a pensar todos no coração que talvez João fosse o Cristo. Olha, meus irmãos, olha que coisa bacana. As pessoas olharam para a vida de João Batista e viram os frutos próprios de alguém que realmente se arrependera de seus pecados, porque João também era um pecador. E eles começaram a pensar que João era Jesus. É isso que acontece quando produzimos frutos próprios de arrependimento. João Batista, quando as pessoas começam a olhar para ele: João, você está parecendo Jesus. Será que você é Jesus? Nesse momento, João Batista, ele direciona toda a glória a Jesus. Verso 16, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que humildade! Apesar de as pessoas olharem para ele e até o confundirem com Jesus, mas neste momento ele diz: toda a glória seja dele. Ele está vivendo por meio de mim. João aqui personifica muito bem Gálatas 2:20, quando Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. John Charles Hyde disse o seguinte: quer saber se um pastor é um porta-voz de confiança da mensagem de Deus? Disse ele, é só fazer uma simples pergunta: que posição Jesus ocupa em sua pregação? Esse pregador, ele procura levar as pessoas a amarem mais a Jesus e se parecerem mais com Jesus? John Charles Hyde disse, então é digno de confiança. Se esse é o principal propósito desse porta-voz de Deus, ele é digno de confiança. A mensagem de Deus, ela há de gerar frutos de arrependimento. E este é um apelo urgente a todos hoje. Este apelo alcança os religiosos, alcança a multidão, alcança os soldados, alcança os publicanos. O apelo é urgente. O tempo é agora. É pelos frutos que se conhece a árvore. O porta-voz de Deus, ele prega a necessidade dos frutos.
produzir frutos em nossa vida. Você tem produzido frutos? Quais são os frutos que podem ser vistos em sua vida? Em terceiro lugar, o porta-voz de Deus, ele prega a respeito do juízo divino. Esse texto ele é realmente extremamente duro. Ele fala coisas que talvez não gostaríamos de querer ouvir. Ele fala de sentença, fala de condenação. João dizia para as multidões que vinham para ser batizadas por ele, diz o verso 7, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? No verso 9, o machado já está posto à raiz das árvores, aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Meus irmãos, hoje prega-se um evangelho só de bênçãos. Hoje prega-se um evangelho só de vitórias. Hoje prega-se um evangelho só de amor. Um evangelho sem a existência de um juízo. Sim, Deus é amor. Sim, Deus nos abençoa. Sim, Deus nos faz mais do que vencedores. Mas Deus é justo. Ele é juízo. Ele é justiça. Existe um juízo divino. Existe um juízo divino acontecendo e existe um juízo divino para acontecer. É o juízo divino imediato, hoje, nesse tempo, aqui e agora, e um juízo divino por vir, vindouro. O juízo imediato, João disse sobre ele, quando falou que o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Muitos hoje estão sendo cortados, disciplinados para darem frutos. Talvez você pode ter vivido ou estar vivendo uma disciplina do Senhor para produzir frutos. Isso pode ser por meio de uma provação, por meio das circunstâncias da vida. Deus faz isso. Ele faz para o nosso bem. Ele faz para que a gente produza frutos. Deus permitiu que José fosse parar no Egito, vendido como escravo. E no Egito foi parar numa cadeia, acusado injustamente. Mas Deus tinha um propósito de tornar José um ramo frutífero no Egito. José foi um ramo frutífero no Egito, mas para isso precisou passar por provas e mais provas, lutas e mais lutas, dificuldades e mais dificuldades. Deus quer frutos na nossa vida muito mais do que ver a gente sorrindo de orelha a orelha. Deus quer frutos. Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que na nossa felicidade. Deus quer nos transformar dia após dia à imagem e semelhança do Filho dele. E para isso, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, se nós realmente amamos a Deus. Mas há também um juízo futuro. João perguntou, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Como se isso fosse possível. Verso 17, ele, Jesus, ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha minha gente, um dia haverá um juízo final. E quando esse dia chegar, depois desse dia haverá apenas 2 lugares para se estar. Um deles é onde estará o trigo, que simboliza todos aqueles que realmente se converteram, se arrependeram de seus pecados. E o trigo será recolhido para o celeiro de Deus, nessa linguagem figurada. Mas a palha será queimada com fogo que não se apaga,
O que ele estava dizendo é o seguinte: depois do juízo final haverá apenas céu e inferno. Não tem meio termo. E não é possível fugir desse dia da ira futura, quando Deus colocar um ponto final na história deste mundo como o vemos e destruir tudo o que há. Mas Ele já tem criado um novo céu e uma nova terra, aonde viverão aqueles que creram em Jesus aqui neste mundo. O tema inferno parece ter sumido do púlpito da maioria das igrejas de hoje. A razão é porque não dá ibope falar de inferno. Dá não. Mas esse é um tema importante. A ira futura, a ira vindoura, é uma verdade que deve ficar na tela da área de trabalho de nossa vida, para a gente nunca esquecer. O tempo em que viveu João Batista era um tempo de profunda crise espiritual. Os líderes religiosos, eles estavam corrompidos. As multidões estavam perdidas. Havia crise nos políticos, nos comerciantes, na segurança. João disse que a ira futura chegará. E os que escapam dos tribunais da terra jamais escaparão da ira de Deus. Meus irmãos, haverá um julgamento final. Haverá um juízo final. O porta-voz da mensagem de Deus, ele prega a respeito do juízo divino, porque ele acontecerá. Finalmente, qual deve ser a nossa resposta a essa mensagem? A minha resposta pessoal, como pastor, é a de reafirmar o meu compromisso de ser um porta-voz fiel da mensagem de Deus. Mensagem essa do arrependimento, mensagem essa dos frutos, mensagem essa do juízo. E eu quero nesta noite reafirmar esse compromisso de ser um porta-voz fiel. A resposta sua, a resposta de cada um de nós, deve ser de gratidão a Deus, porque Ele, pela sua graça, não nos deixa sem ouvir a voz dEle. Ao longo dos séculos, no decorrer dos anos, Deus tem levantado portas-vozes para transmitir a sua mensagem. E essa mensagem chegou até nós. Chegou com fidelidade. No meio do caminho, talvez, alguns tenham desviado-se com uma mensagem diferente. Mas a mensagem do arrependimento, dos frutos e do juízo chegou até mim, até você, e devemos agradecer a Deus por isso. E aí eu quero concluir nesta noite dizendo que se você tem um lugar onde você pode ouvir a palavra de Deus pregada com fidelidade, agradeça a Deus por isso e continue firme, porque os tempos vão piorar. Há um falso evangelho em nossos dias, que a cada dia tem alcançado um número de igrejas, e é assustador. Mas nós precisamos nos manter fiéis àquilo que Deus tem falado conosco claramente. Arrependimento, frutos e juízo. 3 palavras que eu gostaria que você guardasse dessa mensagem: arrependimento, frutos e juízo. Podemos dizer juntos, como num coro: arrependimento, frutos e juízo. Nesta semana, lembre-se todos os dias do arrependimento, dos frutos e do juízo. Nós vamos agradecer nesta noite, porque Deus tem sido
muito bondoso conosco e tem falado conosco por meio da palavra dele. Fique de pé se você puder. Queria convidá-lo a, nesta noite, cantarmos juntos uma canção que nos aponta para a vida do João Batista, a vida desse João, o qual nós acabamos de contemplar como um porta-voz legítimo, fiel da mensagem de Deus. Mas de ti de ti. Mas
querido, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor pelo teu grande amor para conosco. Tu és o Deus que fala conosco. Tu és o Deus que se comunica conosco. O Senhor tem levantado homens e mulheres para serem porta-voz do Senhor, para comunicarem a mensagem do Senhor, a mensagem do arrependimento, a mensagem dos frutos, a mensagem do juízo. E olhando nesta noite para a vida exemplar de João Batista, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem, nesse tempo, nos abençoado com a tua palavra por meio dos teus porta-vozes. João, que nos deixou um belo exemplo, ao ser até mesmo confundido com Jesus. Tua palavra nos diz que ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, com a sua infinita humildade. Pai, que haja menos de mim e mais de ti, que haja menos de nós e mais do Senhor em nossa vida, que possamos nos esvaziar para estarmos cheios do teu Espírito Santo, para que sobre a nossa vida não falte a unção do Senhor, não falte, ó Deus, o óleo, o azeite da tua presença sobre nós. Nós queremos te clamar nesse tempo, que possamos viver em fidelidade à tua palavra, que possamos produzir frutos próprios do arrependimento, que possamos, com seriedade, vivermos dia após dia, porque nós chegaremos um dia diante do teu tribunal e nós precisamos ser aprovados. Precisamos ouvir o vinde benditos de meu Pai. Mas para isso, Pai, permita-nos que nesse tempo tenhamos uma vida cada dia mais e mais parecida com a vida de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dê-nos uma semana de paz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.